E aí pessoal, beleza? Só compartilhando a live aqui para as pessoas. E aí, povo? Para quem não sabe qual é o objetivo dessa live, né? Não avisei, foi meio que de surpresa, mas primeiro para explicar a minha visão escatológica, certo? E aí, posteriormente, vou explicando a minha compreensão de alguns textos e vou fazer uma sequência de lives. Ainda não tenho nada planejado, é uma data fixa, mas conforme os textos que eu vou elaborando vão ficando prontos, né? Alguns textos na minha visão escatológica, tá certo? Eu vou interpretar alguns textos na minha visão escatológica. Eu sou preterista moderado e sou pós-milenista, certo? E então o primeiro texto que a gente vai tratar hoje é Mateus capítulo 24. E Mateus capítulo 24 até o versículo 34. Porém, há muita coisa dentro desse capítulo. O que é que vai ser feito? Eu vou destrinchar alguns versículos. De novo, meu filho. Eu vou destrinchar alguns versículos. Vamos ver se ele cai. Acho que não. Vou fazendo isso durante as lives, tá certo? Então hoje a gente vai trabalhar o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 24 de Mateus, tá certo? Então, vamos lá, eu vou ler na NVI e vou ler também na Almeida Corrigida e Fiel, certo? A atitude de comparação mesmo. Essa Almeida Corrigida aqui Fiel é muito boa, por causa da letra. Então, bora nós. E vai servir para segurar o telefone também. Então, Mateus capítulo 24, NVI. Mateus capítulo 24, Almeida Corrigida e Fiel. Vamos lá. NVI primeiro. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos se aproximavam dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. A Almeida Corrigida Fiel diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Certo? Eu vou usar o meu caderninho do Homem-Aranha aqui, ok? Que eu fiz algumas anotações, tá certo? E aí eu vou estar sempre seguindo essas anotações para que eu não me perca. Tem duas pessoas aqui. Queria só saber se vocês estão conseguindo me escutar direitinho. Deem algum sinal, por favor, se vocês estão conseguindo me escutar, pessoal. Paulo, você está me escutando? Conseguindo me ouvir direitinho? Acho que sim. Então, vamos lá, né? Estudo de Mateus capítulo 24, na minha visão preterista. Será estudado o sermão do Monte das Oliveiras, né, que tem seu nome derivado do local de onde Jesus o proferiu. Então, Jesus aqui ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Esse sermão está registrado nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, no capítulo 24, Marcos, no capítulo 13 e Lucas, no capítulo 21.
né? Em Marcos, é o mais longo sermão já registrado. E muitos estudiosos têm chamado esse sermão de Pequeno Apocalipse. Porém, sua autenticidade tem sido questionada, haja vista sua precisão de detalhes. O que isso quer dizer? Muitos têm questionado a autenticidade de Mateus capítulo 24, do sermão de Jesus escatológico, que seja em qualquer uma dos livros, né? Mateus, Marcos, Lucas. Por quê? Porque esse sermão ele acaba sendo muito preciso, entende? Ele é realmente muito preciso em detalhes, tá? Então, justamente por isso, alguns acabam dizendo assim, não, esse versículo, essa parte do sermão de Jesus, sermão escatológico de Jesus aqui, ele não pode ter sido dito por Jesus. Alguém um escritor futuro deve ter escrito aquilo ali. Constantino tá diferente. Tá me escutando direitinho aí, Lázaro? Alguém deve ter escrito isso e acrescentado. Porém, realmente é comprovado que esse texto ele está dentro dos manuscritos mais antigos, tá certo? Dentro de manuscritologia se estuda justamente isso. Eu não sou nenhum manuscritólogo aqui. Então, vamos continuar. Neste texto, vemos que Jesus, um judeu, responde perguntas judaicas feitas pelos seus discípulos judeus, certo? Então, é importante ter em mente que o que Jesus está respondendo aqui são perguntas de judeus, né? Mateus ele escreve para um público judaico, então as suas perguntas vão ter uma visão mais judaica. A resposta, a forma como Jesus responde, a forma como os discípulos perguntam, tudo isso, a estrutura do texto vai nos dizer que Mateus ele escreve para judeus, tá certo? Então, Jesus, um judeu, responde perguntas dos seus discípulos judeus, perguntas judaicas, ok? Dentro de um evangelho destinado para judeus, Mateus. Algo de extrema importância para entender o texto. Porém, para ter um melhor entendimento desse texto, é bom voltarmos para o capítulo 23, pois ambos estão intimamente ligados, ou seja, o capítulo 23 está intimamente ligado com o capítulo 24 de Mateus, tá certo? Lembrando que antigamente não havia essa diferença de capítulos e versículos, eram tudo um texto só, ok? Nesse texto, vemos Jesus fazendo confrontos diretos e acusações terríveis contra a elite religiosa de seu tempo, os escribas e os fariseus. Há uma série de 8 ais ditos por Jesus, demonstrando a hipocrisia e os pecados dos doutores da lei, né? Os pecados que eles cometem. Então, se você ler Mateus capítulo 23, vocês vão sempre... Em Lucas e Marcos eles falam diretamente para quais? Marcos fala para romanos e Lucas ele fala para o gentio Teófilo, né, um grego. Ai de vocês, mestres da lei, ai de vocês, mestres da lei fariseus, hipócritas, ai de vocês, guias cegos, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Então, assim vai em Mateus capítulo 23, certo? Jesus ele confronta diretamente a elite judaica, ele está tendo um confronto, um embate com os líderes religiosos judeus, certo? E aí tem uma série mais ou menos de 8 ais ditos por Jesus que demonstra e denuncia os pecados cometidos por esse povo, certo? Dito isso, vamos observar aqui os versos 29 ao 36, que eu vou ler na NVI. É o seguinte, é o último ai dito por Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida dos pecados dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas
de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue do Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isto sobrevirá a esta geração. Beleza? Então, partindo aqui. Então, note que Jesus ele conclui esse pequeno sermão com eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração, né? Esse é o último ai dito por Jesus e contém algo interessante. Esta geração, né? É interessante porque geração aqui, e aí, John, geração aqui pode ser traduzido por conterrâneos, contemporâneos, né? Pessoas ali daquela localidade. E o hutos, certo? No grego, ele tem um sentido, ele é um pronome demonstrativo que ele enfatiza a palavra que está vindo depois dele, no caso, né? Ou seja, aqui ele está enfatizando o esta geração. Então ele, ao enfatizar isso, ele está dizendo, virá sobre esta geração, sobre esses meus contemporâneos, sobre esses meus compatriotas, é sobre este povo que virá todo esse juízo, certo? Se analisar o contexto, vemos que Jesus está falando à elite religiosa de sua época, como já foi dito. Podemos correlacionar o verso 36 do capítulo 23 com o verso 34 do capítulo 24, e teremos uma boa base de argumentação. O versículo 34 diz o seguinte: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Já tá com saúde, cara, já. Quem não sabe, eu tô com Covid ainda. Tanto é que tô com a máscara aqui dentro de casa direto. Tanto em Mateus 23, 36, como em Mateus 24, 34, Jesus se refere ao povo de sua época, né? No verso 38 do capítulo 23, Jesus diz que a casa de Israel ficaria deserta, uma referência à nação e mais especificamente ao templo judaico, certo? Então Jesus ele faz a alusão à vindoura destruição do templo em 70 e advertiu que a sua geração haveria de sofrer a ira de Deus por causa do seu abuso ao povo justo, né? O assassinato de Abel ele é registrado em Gênesis e o de Baraquias em 2 Crônicas. É interessante isso. Ele fala do Abel, o justo, até Zacarias, filho de Baraquias. O assassinato de Zacarias, filho de Baraquias, ele é registrado em 2 Crônicas, que no Antigo Testamento, pelo menos na versão hebraica, pelo menos na Bíblia hebraica, Crônicas ele fica como sendo o último livro da Bíblia, tá certo? Então Gênesis é o primeiro e 2 Crônicas é o último. Então o que é que Jesus está dizendo? Vocês, esta geração aqui, esse povo, esses meus contemporâneos, eles vão sofrer pelo sangue desde Abel, o justo, até Zacarias, filho de Baraquias. Ou seja, Jesus ele pretende aqui citar todo o Antigo Testamento e dizer que aquela geração seria culpada de tudo isso que está acontecendo, certo? Então, em vez deles responderem a única oportunidade que eles tiveram de receber o Messias e tomar posse do reino dos céus, as pessoas religiosas desta geração preferiram derramar sangue justo de Jesus e de seus discípulos e assim sofreram a ira de Deus, né? Assim eles enfrentariam a ira de Deus. Isso é tão interessante porque Jesus ele diz no verso 34 do capítulo 23: por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros vocês açoitarão na sinagoga de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Ou seja, pós-milenismo é pós-milenismo, é patrão. Ou seja, o que é que Jesus ele está dizendo aqui? Eu vou enviar para vocês profetas, mestres, sábios, e vocês vão matá-los, vocês vão crucificá-los, vocês, esta geração,
né, um período ali de mais ou menos 40 anos para o judeu. O judeu ele entendia que geração era mais ou menos esse período entre 30 e 40 anos, tá certo? Então ocorreu justamente isso, eles foram crucificados e eles foram mortos, tá certo? Todos esses discípulos que Jesus enviou, né? Um fato importante é que no primeiro século depois de Cristo a nação judaica foi conquistada e o seu templo foi destruído, a sua capital Jerusalém foi incendiada, matando um total estimado de 1,1 milhão de judeus, né? 1.100.000 de judeus, certo? Flávio José registra isso. Então, podemos voltar ao capítulo 12, os versos 43 ao 45, onde Jesus narra uma parábola sobre uma casa, né, possessa, onde o espírito imundo é expulso. E note que eu estou fazendo sempre essa ligação dentro de Mateus, tá certo? Vamos sempre voltar a alguns capítulos de Mateus, porque ele tem uma chave muito boa para poder interpretar o capítulo 24, pós-milenista favorito. Isso aí é nóis, cara. Então, uma casa, um espírito imundo, né, no capítulo 12, perdão, e um espírito imundo ele é expulso, ele vaga por um novo lar e ele volta para a antiga casa, por não encontrar um lar novo, certo? Vendo a casa vazia e em ordem, chama outros 7 espíritos piores para habitar lá. Assim, as obras daqueles homens são piores do que as primeiras. E Jesus conclui: assim acontecerá a esta geração perversa. O que vai acontecer a essa geração perversa? Os espíritos imundos serão expulsos. Esse espírito imundo ele vai vagar, não vai achar casa, ele volta para Israel. E aí acaba sendo pior as obras de Israel, as obras daquela geração, porque eles não creram no Filho de Deus. Deixa eu ser arminianista por causa desse cara. Glória a Deus. Deus sabe o que faz. Então, muitos usam esse texto para falar de apostasia, mas o verso 45 mostra claramente que a parábola fala de Israel, tá certo? Vamos até ler aqui na NVI o que é que o texto sagrado está dizendo. Seguinte: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Certo? Então, como eu disse, a parábola ela fala sobre Israel, né? Israel ela é esse lar, ela é essa casa, ela é esse homem do qual Jesus está falando. Em Jeremias 18, no verso 6, lá no finzinho ele diz o seguinte: assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus ele se compara a um oleiro e compara Israel como um barro, né? Então a casa é referência a Israel. Por quê? Porque ele diz assim, sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu sou o oleiro e vocês são um barro. Vocês estão ouvindo, casa de Israel. Então ele chama Israel de casa, tá certo? Então Deus disse que limparia Jacó, limparia Israel de toda a sujeira, de toda a idolatria, de toda a impureza durante o cativeiro babilônico. Isso você vai encontrar em Jeremias 24, 9 ao 11, certo? Eu estou correndo aqui porque eu escrevi bastante coisa. Então depois que eles retornaram 70 anos, sua casa estava limpa e adornada, mas novamente andaram por vias tortuosas. Ou seja, mesmo depois de Deus ter feito uma varredura em Israel, uma limpeza, mesmo quando eles voltaram, mesmo quando eles retornaram do cativeiro babilônico, eles mesmo com aquela alegria de estar na sua terra, pouco tempo depois o povo foi e se desviou e adorou deuses estranhos, esquecendo-se do Deus de Israel, certo? Então, Deus se encarnou em Jesus. Israel novamente experimentou uma varredura. João e Jesus claramente chamaram Israel ao arrependimento, porém a nação permaneceu rebelde.
Eles pecaram até mais de uma vez e até mais que os seus pais no Antigo Testamento. Por um lado, os pais praticaram idolatria. Por outro, os contemporâneos de Jesus praticaram a rejeição ao Filho de Deus. E por isso Jesus diz que 7 espíritos piores entrariam na casa. Certo? E 7 é o número simbólico usado para expressar juízo de Deus. Ou seja, Jesus ele está dizendo que agora que ele está presente aqui, a casa de Israel está sendo pior do que os patriarcas, do que os seus patriarcas, do que os seus pais que se idolatraram, que se entregaram à idolatria. Jesus está dizendo agora o quê? Vocês são piores do que os pais de vocês, porque vocês estão rejeitando ao Filho de Deus, ao Messias prometido. E agora 7 espíritos piores, imundos, vão habitar em vocês. E aí 7 é um número que Deus ele usa para expressar juízo, né? E aí a gente vê na morte de Caim, a gente vê na sentença de Caim, que Deus diz que aquele que matar Caim sofrerá 7 vezes mais a ira do Senhor, né? O 7 é um número simbólico para expressar o juízo de Deus. Um exemplo é em Gênesis 4:15, onde o Senhor diz que quem matar Caim sofrerá 7 vezes mais. Isso na NVI, certo? E no contexto de Mateus 12, eles realmente sofreram um julgamento pior, visto que blasfemaram contra o Espírito de Deus, atribuindo a Satanás as obras de Jesus. Ou seja, no capítulo 12, o contexto do capítulo 12, se você ler, você vai ver que aquela geração ela realmente sofreu mais do que os seus patriarcas, porque eles foram culpados não somente de rejeitar o Filho de Deus, mas de um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que as obras que Jesus praticava não eram pelo poder de Deus, mas pelo poder de Satanás, certo? Não era nem mais idolatria ou prostituição, mas blasfêmia contra Deus. Assim, tendo no capítulo 2, no capítulo 23, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 23, Jesus está tratando com Israel sobre o juízo, né? Um juízo que viria para a geração contemporânea de Jesus, não uma geração futura. Ou seja, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 23, Jesus ele está dizendo assim: vocês que estão me vendo, vocês que estão vivos, eu falo para vocês, vocês sofrerão a ira divina. Esta geração, lembrem-se do que eu falei logo no começo, que esta geração, esta no grego ele é enfático, e ele enfatiza a geração, tá certo? Ele enfatiza esses conterrâneos, esses contemporâneos de Jesus. Então ele está falando de fato daquelas pessoas que estavam vivas para aquele período, ok? Algo reforçado pela expressão esta geração. Isso é uma referência aos ouvintes originais de Jesus. É tão verdade que Jesus usa expressão como vós ou vocês, depende da tradução, geralmente a ACF, ARA, ARC, enfim, a segunda pessoa do plural, para se referir aos seus ouvintes, mostrando que está direcionando o texto. Ou seja, quando Jesus diz o seguinte, vocês, ou vós, ou esta geração, ele está direcionando o texto para os seus ouvintes, para aquelas pessoas que estão ouvindo ele, para aquelas pessoas que estão presentes ali enquanto ele está pronunciando o seu discurso, certo? Se ele tivesse falado para gerações futuras, ele teria dito aquelas gerações, mas ele nunca usa essa expressão, ele usa expressões para se referir aos seus discípulos originais. Logo vemos para quem o capítulo 24 de Mateus foi destinado, para os seus ouvintes originais, para os seus discípulos, certo? Então ele fala vós, vocês, ele está apontando para os discípulos, é como se ele estivesse apontando para os discípulos e dizendo assim, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? O que eu estou falando não é para uma geração futura, mas é para vocês aqui e agora, certo? Dito isto, então vamos ao texto, né? Jesus estava saindo do templo, certo? Jesus saiu do templo enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar a construção do templo, certo? Esse templo ele foi reformado por Herodes o Grande em 37 a.C., certo? O templo de Herodes era magnífico, as pedras do templo tinham 4,9 metros de comprimento e 25 metros de altura. Se houvesse algo no primeiro século que parecia impenetrável, seria esse edifício que era o templo de Jerusalém.
né? Então, quando Jesus fez suas predições, as pessoas judias levariam em consideração ou ele ser um louco, ou ele ser um profeta com algum conhecimento do futuro, né? Algum conhecimento sobrenatural do futuro, porque ele diz que não ficaria pedra sobre pedra, que tudo seria derrubado. Neste tempo, os sacerdotes já estavam prostituídos e a casa de Deus barateada. Eles já haviam expulsado, e Jesus já havia expulsado comerciantes do templo e afirmado que a casa de Israel, tanto a nação como o templo, ficaria deserta, né? No capítulo 23, verso 8. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Calvino comenta o seguinte: Marcos menciona 4 discípulos: Pedro, Tiago, João e André. Porém, nem Marcos nem Lucas mencionam uma questão tão profunda como Mateus. Eles apenas dizem que os discípulos perguntam sobre a época da destruição do templo e como era uma coisa difícil de se acreditar sobre o sinal exterior que Deus enviaria dos céus. Então Mateus nos conta que eles perguntaram sobre a época da vinda de Cristo e o fim do mundo, ou seja, somente Mateus acrescenta essa partezinha aqui: e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, certo? Por isso que eu estou tratando sobre Mateus 24 aqui. Essa live vai ser só até o versículo 3, ok? Escrevi muita coisa. Entretanto, devemos observar que, tendo acreditado desde a infância que o templo permaneceria até o fim dos tempos, e com essa ideia tão profundamente arraigada na mente, não conseguiam acreditar que, embora a construção do templo do mundo permanecesse, o templo poderia se desmoronar em ruínas. Consequentemente, quando Cristo disse que o templo seria destruído, os pensamentos deles se voltaram imediatamente para o fim do mundo. Associaram a vinda de Cristo e o fim do mundo como se fossem a mesma coisa, como se fossem coisas inseparáveis uma da outra. Então, não só Calvino, mas também a Bíblia de Estudo de Genebra, parece que ela faz uma separação entre as perguntas dos discípulos. Ela diz assim: olha, os discípulos estavam errados em supor que a destruição de Jerusalém e a vinda de Cristo seriam um evento único, né? Tanto para Calvino quanto na Bíblia de Estudo de Jerusalém, em outras Bíblias de Estudo também, esses eventos eles aconteceriam de forma separada, tá certo? Tanto a destruição de Jerusalém aconteceria num momento e posteriormente a vinda de Cristo, ou seja, eles parecem dispensacionalistas, né, e jogam lá todas as coisas para o futuro. Bem interessante isso daí. Suposição de que Calvino achava errada a suposição dos discípulos de que a destruição do templo coincidiria com a vinda de Cristo e o fim do mundo, o que difere da visão preterista. No caso, a minha visão é a visão preterista. No capítulo 23, Jesus faz fortes declarações, tão fortes que os seus discípulos devem ter ficado chocados. Por quê? Porque Jesus ele tem um embate com os mestres da lei, né? Como eu falei no começo. Então ele está batendo boca, ele está de fato batendo de frente com os mestres da lei, e ele está dizendo: vocês são hipócritas, seus sepulcros caiados, raça de víboras, serpentes, hipócritas. Deixe-me ver mais xingamentos aqui que Jesus faz. Hipócritas, guias cegos, enfim, e tem muitos outros xingamentos que Jesus usa contra esse povo, né? Agora eles ouvem uma outra terrível declaração de Jesus. O quê? Além dessas declarações sobre os mestres da lei, sobre aquele povo daquela época, né, sobre os mestres da lei daquela época, os fariseus, os escribas, enfim, agora os discípulos ouvem outra declaração mais profunda ainda de Jesus Cristo, que seria a destruição do templo de Jerusalém, né? Com foco agora no templo de Salomão. Como se fosse Deus na terra, era o templo para os judeus. Ali era o centro de toda festividade e atividade religiosa em Israel. A casa de Deus entre eles. Os discípulos, então...
mostram a construção do templo para Jesus, e ele afirma que não ficaria pedra sobre pedra. Essa profecia ela foi cumprida literalmente, em 70 depois de Cristo, certo? Quando os romanos, liderados por Tito, destruíram Jerusalém e os edifícios do templo, e as pedras foram removidas para coletar as camadas de ouro que derretia da cobertura quando o templo foi incendiado. Então, o ouro que tinha na cobertura, ele começou a derreter e ele começou a cair, e os romanos eles tiveram que realmente ir com as pás tirando pedra sobre pedra, literalmente, para poder remover o ouro, ok? Então essa declaração mexeu de tal forma que imediatamente eles associaram o evento da destruição do templo à vinda de Cristo e ao fim do mundo, né? Agora que lhes foi dito isso, eles perguntam quando tudo isso há de acontecer e qual o sinal da vinda e do fim do mundo, né? E note que algumas Almeidas, pelo menos a Corrigida e Fiel e a RC, Revista e Corrigida, eu tenho 3 aqui, a ARA ela diverge disso, mas até mesmo a King James ela traduz como fim do mundo, tá certo? A gente vai ver isso daí, mas se você ler na NVI, se você ler na ARA, se você ler na NAA, eles não traduzem como fim do mundo, tem outra tradução, certo? E aí a gente vai ver isso ao longo da live. Antes, deve-se observar que Jesus começa sua fala usando a palavra vós, mais uma vez, né, na segunda pessoa do plural. Ou vocês, quando ele diz no verso 2, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto, ou seja, eu garanto a vocês, né? Então, o plural, essa palavra no plural, ela é usada até o fim de Mateus capítulo 24. Você tem ela no verso 9, no verso 6, no verso 15, verso 20, verso 23, verso 25, verso 26, verso 33 e verso 34. Né? Ela é importante, pois mostra que o público-alvo seria a testemunha ocular e que sofreria por causa dos terríveis acontecimentos do tempo do fim. E esses testemunhos oculares eram os primeiros discípulos da sua geração. Portanto, o uso da segunda pessoa do plural evidencia a declaração de que todo o sermão profético seria cumprido dentro daquela geração dos primeiros discípulos, até pelo uso da expressão esta geração, no grego hutos gena, hutos genea, que genea nunca significa raça, que seria a palavra grega genos. Essa palavra é um pronome demonstrativo próximo, que significa que a geração que estava perto e viva diante do falante, no caso de Jesus. O que eu estou querendo dizer aqui? Justamente aquilo que eu tenho trago desde o começo da live, né? Que esse hutos genea, ele significa que esta geração, certo? Jesus ele está enfatizando que é aquela geração que está perto do ouvinte, que é aquela geração que está perto do falante, né? Aquele povo que está ali ouvindo o que Jesus está falando. Então, hutos genea, quando Jesus usa essa palavra, quando Mateus usa essa palavra, ele quer enfatizar que é aqueles ouvintes próximos de Jesus, aquelas pessoas que estão ali, os conterrâneos, certo? E a palavra geração é literalmente de pessoas, e em particular nos evangelhos, geração de contemporâneos de Jesus, né? Para o judeu, como eu já disse, geração seria um período entre 30 a 40 anos. Sobre a pergunta dos discípulos, eu escrevi bastante coisa, tá, galera? Os 3 evangelhos incorporam corretamente todas as 3 coisas dentro do mesmo evento histórico. Mateus 24, verso 3, parte B, diz: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, quando serão essas coisas, qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Marcos 13, 4 diz o seguinte: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e que tudo isto está prestes a cumprir, né? Lucas 21, 7 diz: Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual sinal será de que elas estão prestes a acontecer, né? Então, em Lucas tem uma diferença, porque Lucas ele pergunta qual o sinal que estas coisas estão prestes a acontecer. Mateus ele liga esse sinal da destruição do templo à vinda de Cristo e à consumação dos séculos e ao fim do mundo, certo?
E Marcos pergunta qual o sinal que tudo isso vai se cumprir, certo? Ligando justamente com Lucas, né? Só Mateus faz referência à vinda e fim do mundo. Isso se dá pelo fato do público-alvo de Mateus, né? O público-alvo de Mateus são judeus. Marcos se direciona aos crentes romanos, particularmente aos gentios. Já Lucas foi escrito para os cristãos de cultura helênica das comunidades paulinas. É por isso que encontramos essa narrativa de forma diferente. Somente judeus habituados com a linguagem do Antigo Testamento se preocupariam com conceitos como vinda e fim do mundo. Ou seja, somente judeus que tinham em mente essa ideia de que o reino de Deus estava próximo, né? Jesus diz que se eu expulso espíritos pelo poder de Deus, então o reino de Deus é chegado entre vós. Então o reino de Deus já se fazia presente naquela época. Então os judeus, eles tinham essa mentalidade, certo, de que o reino de Deus ele estava próximo. Ele já estava, na verdade ele já tinha sido iniciado com o advento de Jesus, tá certo? Então os judeus eles realmente se preocupariam mais com esses aspectos como vinda e fim do mundo, do que simplesmente só com a destruição do templo, ok? Que de fato foi um evento magnífico, mas Mateus, sendo um judeu, entende que o judeu ele também vai perguntar: e a vinda do Filho do Homem? E o fim do mundo, né? Então, Marcos e Lucas fazem com que essa pergunta dos discípulos se refira a um evento e a uma época. Então, não é apenas provável, mas induletável, nossa, nem usei uma palavra bonita, né? Que as perguntas dos discípulos se refiram a aspectos diferentes de um mesmo grande evento, o que harmoniza as afirmações de Mateus com os outros evangelhos. Algo obviamente exigido pelas circunstâncias do caso. Foi o que eu quis dizer aqui, né? Que mesmo que Marcos e Lucas eles não tenham colocado essa questão da referência da vinda de Jesus Cristo e do fim do mundo, ainda está implícito dentro do que eles dizem à luz da revelação completa, que a destruição de Jerusalém teria ligação com o fim do mundo, tá certo? Teria ligação com o fim de uma era, teria ligação com a vinda de Cristo, certo? Os três eventos estão simplesmente... quais eventos? Destruição do templo, vinda de Cristo e consumação do século, estariam implícitos na pergunta dos discípulos em Marcos e em Lucas. Esses eventos estão explicitamente ligados em Mateus. Enquanto em Marcos e Lucas, esses três eventos, eles não aparecem... mas eles estão implícitos no texto. Em Mateus, esses três eventos, a destruição do templo, a vinda de Cristo e a consumação dos séculos, eles estão explícitos e eles estão intimamente ligados, ok? Calma, ainda falta só mais algumas páginas aqui. O que os discípulos tinham em mente era todo o imaginário do Antigo Testamento. Eles sabiam que a era judaica iria acabar com a chegada do Messias. Então, fazendo mais esse pano de fundo, esse contexto, né, agora a gente vai entrar no versículo 3, e aí a gente vai explanar as perguntas dos discípulos, certo? A primeira das três perguntas é: dize-nos quando serão essas coisas, né? E aí a gente vai responder ela no versículo 34, certo? Dize-nos quando serão essas coisas, referindo-se ao templo em que iria acontecer a destruição do templo e os demais sinais conforme preditos por Jesus, né? Isso aí a gente vai explicar em Mateus capítulo 24, então aguarde as próximas lives. Mateus capítulo 24, verso 34, certo? As próximas lives eu vou explicar. A segunda pergunta é: qual sinal haverá da tua vinda? A palavra grega para vinda, parousia, significa presença e designava no mundo greco-romano a visita oficial e solene de um príncipe a um lugar qualquer. A palavra foi adotada pelos cristãos como termo técnico para significar a vinda gloriosa de Cristo. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 15, 23. Porém, as escrituras falam de pelo menos 6 vindas, 6 tipos de vindas de Cristo. São elas: primeira vinda em teofania, tá certo? O que é uma teofania? É uma manifestação do próprio Deus no Antigo Testamento, do próprio Senhor Deus. Por que Deus se manifestava em teofanias? Porque o homem ele não pode ver a Deus, certo? O homem é impossível ver a Deus, porque senão ele vai ser fulminado pela sua glória. Nem mesmo Moisés,
que viu a Deus, ele viu a face de Deus, ele viu as costas de Deus, né? Então, Deus, para poder conversar com o homem, para ter um relacionamento, ele usava das teofanias, certo? E aí, alguns vão dizer que as teofanias eram o próprio Cristo, atribuindo então o título de cristofanias, certo? Não somente teofanias, mas cristofanias. Então o rosto de Deus jamais foi visto por homem algum e ninguém poderia vê-lo sem ser consumido em sua presença, né? As aparições de Deus ao homem só se dá pelo eterno Filho de Deus. Em Gênesis 3:8, por exemplo, era Cristo quem andava no Éden na viração do dia. Também foi Cristo que apareceu a Abraão quando esse tinha apenas 99 anos de idade, em Gênesis 17:1, e até mesmo o anjo do Senhor que apareceu no Antigo Testamento é uma referência ao próprio Deus. Por que nós não temos mais essa referência do anjo do Senhor atuando no Novo Testamento? Porque o Filho de Deus, ele se fez carne, agora ele apareceu de fato, ele se revelou como Filho de Deus, tá certo? Ele não ficava mais nas cristofanias ou nas teofanias, ou aparecendo como anjo do Senhor. Agora o próprio Deus encarnado andava por aí, certo? Portanto, era Cristo que aparecia aos homens e vinha falar aos servos de Deus. A teofania ou cristofania pode ser entendido como um tipo de vinda de Cristo, certo? É importante dizer que até mesmo Melquisedeque poderia ter sido uma cristofania, tá certo? Porque Melquisedeque veio sem descendência, tá certo? Simplesmente é jogado ali na história, diferente de muitos outros personagens, que é contado rei de não sei aonde, filho de não sei o que, certo? Então tinha sempre a descendência, mas Melquisedeque não tem, e muitos vão dizer que ele era um tipo de Cristo, ou o próprio Cristo, numa cristofania, numa teofania. A segunda vinda, o segundo tipo de vinda é de Belém, né? O segundo tipo de vinda de Cristo nas Escrituras é a sua encarnação, ou seja, o seu nascimento em Belém, né? Que nós lemos em Mateus 2:6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o meu guia, que há de apacentar o meu povo, ali cumprindo uma das profecias do Antigo Testamento a respeito de Cristo, certo? E aí ele diz que que de Belém sairia um guia para apacentar o povo de Deus, né? Então essa foi a primeira vinda corporal, né? Nascido como qualquer ser humano, com exceção de ter sido gerado pelo próprio Deus no ventre de Maria. Jesus Cristo teve um corpo humano que poderia ser visto e tocado, como afirmado em 1 João 1, do 1 ao 3, que ele diz: nós temos visto, nós temos ouvido e nós temos tocado, tá certo? Então esse texto de João ele é muito lindo, eu recomendo ler a primeira carta de João, né? E essa vinda corporal foi para retirar o pecado do mundo, segundo 1 João 3, verso 5, né? 1 João 3, verso 5 vai dizer que ele veio para tirar os nossos pecados, né? O terceiro tipo de vinda seria a última vinda no fim do tempo, certo? Esse tipo de vinda é a sua vinda final, no dia da ressurreição e restauração de todas as coisas. Alguns textos são Atos 1:11, no qual fala: varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu, esse Cristo, né, que vocês estão vindo subir nas nuvens, ele virá da mesma forma com que o vi subir, né? 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 ao 17, 1 Coríntios 15, do 20 ao 26. Recomendo a leitura desses textos. Mesmo que poucos textos falem dessa vinda, ela está quase sempre associada com o dia da ressurreição, principalmente em 1 Coríntios capítulo 15, né? No qual Paulo trabalha muito essa questão da ressurreição do corpo glorificado, do nosso encontro com Jesus, certo? E em 1 Tessalonicenses 4 também. Esse é um ponto importante que devemos sempre ter em mente. Essa vinda é chamada de segunda vinda, conforme Hebreus 9:28. Assim também Cristo, aparecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação, né? É chamada de segunda para contrastar com a primeira vinda de Cristo, certo? Ambas corpóreas. A diferença é que a primeira, Jesus foi gerado e nasceu como ser humano, e na segunda ele virá em glória, com o corpo glorificado, mesmo que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, certo?
Por isso que nós guardamos o domingo. A quarta vinda é a vinda ao Pai, ou seja, a sua ascensão. E eu vou fazer a questão de ler esse texto aqui. Esse quarto tipo aconteceu quando Jesus foi em direção ao Pai no céu. Olhando de nosso ponto de vista, foi uma ida ao céu. Mas Daniel diz que ele vinha. Vamos observar aqui o texto de Daniel, no capítulo 7, no verso 13, ele diz o seguinte: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Esse é um quarto tipo de vinda que remete à ascensão de Cristo, certo? E está ligado muito com Atos 1, verso 11, que eu falei que Jesus ele subiu nos céus com as nuvens, né? Então isso foi algo que aconteceu após a ressurreição. É por isso que é chamado de vinda, mesmo que pra a gente é uma ida. Para Daniel, quando ele está olhando aquilo ali, para ele é uma vinda, porque ao que parece ele... Sim, guardamos o domingo, glória a Deus. Para Daniel é uma vinda porque ele está numa visão dos céus. Então ele está vendo o Filho do Homem indo até o Ancião de Dias, vindo até o Ancião de Dias, né? A quinta vinda seria a vinda no Espírito Santo. Essa quinta vinda aconteceu com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Jesus está voltando para os seus discípulos. É o que ele diz em João 14, do verso 16 ao 18, que ele diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então a vinda do Espírito Santo ela está intimamente ligada aqui com a volta de Cristo aos seus discípulos. Ele está dizendo: eu vos darei o Espírito Santo e ele estará com vocês. E é interessante, e é muito importante entender que no capítulo 16 de João, o Espírito Santo ele está na terra para glorificar a Cristo. E aí Jesus ele diz: eu voltarei para vocês, não deixarei órfãos. Né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, certo? Então o que é que ele está dizendo aqui? Enquanto o Espírito Santo estiver com vocês, ele está falando para os discípulos, eu estarei também com vocês. Então isso é um tipo de vinda de Cristo. O Filho ele estará presente com os discípulos enquanto o Espírito Santo também estiver presente. E aí a sexta e último tipo de vinda a vinda em julgamento, né? Esse tipo de vinda é chamada de vinda em julgamento. A Escritura fala muito sobre esse tipo. Um exemplo: venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí você encontra em Apocalipse 2, verso 5, né? Que Jesus está falando especificamente à igreja de Éfeso, e essa é obviamente uma vinda condicional, pois se Éfeso não se arrependesse, ele viria em julgamento à igreja de Éfeso, tá certo? Então é uma vinda em julgamento, não seria a segunda vinda de Cristo, mas uma vinda em julgamento. No Antigo Testamento também encontramos várias referências a esse tipo de vinda. Vamos para Isaías, no capítulo 19, verso 1, parte A, que diz o seguinte: peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. Então esse tipo de vinda em julgamento é conhecido como vinda nas nuvens. Além de vinda de julgamento, também é conhecido como vinda nas nuvens, certo? E aí isso vai ser muito importante, essa questão da vinda de Cristo, de como ela se dá, certo? Essa vinda em julgamento, essa vinda nas nuvens, quando a gente for trabalhar os versos 29 e verso 30 de Mateus, tá certo? Então isso tem que ficar ligado na mente de vocês. E são emblemas proféticos do Antigo Testamento, essa vinda nas nuvens, né? Em Joel, no capítulo 2, verso 1, o Senhor também viria contra Israel. Ele diz o seguinte: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e já está perto.
né? O dia do Senhor é um termo que representa todos os juízos de Deus sobre a terra. E ele ocorre durante toda a história do reino de Deus. Ou seja, Deus ele sempre diz: o dia do Senhor está vindo. O dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. Por quê? Porque esse é um dia que Deus trará julgamento sobre Israel. Foi um dia em que Deus trouxe julgamento sobre as nações, né, sobre a nação de Israel. E está sempre muito implícito com a nação de Israel. O dia do Senhor vem como um julgamento contra Israel, ou contra as nações, ou contra uma nação específica. A vinda em julgamento contra Israel, então, é o tema central em Mateus capítulo 24. Durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus avisou que muitos, ainda naquela geração dos primeiros discípulos, ele voltaria em julgamento contra Israel e Jerusalém. Isso se torna explícito em Mateus 21, verso 40 ao verso 46, na parábola da vinha, que diz o seguinte: portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de forma horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Quando os chefes dos sacerdotes ouviram a parábola de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, ou seja, Jesus, então, ele está falando aqui na parábola da vinha, né, que essa vinha seria tirada desse povo que não está dando frutos e seria dada a um outro povo. Isso seria um sinal de julgamento contra o povo. E aí, os mestres da lei entenderam que Jesus estava se referindo a eles mesmos, a nação de Israel. Ele está entendendo que o povo perderia o seu lugar de primazia e seria dado a um outro povo que fizesse o reino de Deus crescer e prosperar, certo? Então, aqui claramente temos uma promessa de que Jesus virá, mas será em juízo. É um dos tipos de vinda de Cristo, o tipo de vinda em juízo. Um juízo contra os sacerdotes e fariseus, que foi executado pelos romanos em 70 depois de Cristo. Retornando a Mateus 23, há uma série de juízos prometidos para acontecer ainda naquela geração que crucificou a Jesus, né? E aí você vai encontrar nos versos 33 ao 39 de Mateus 23. Esses versículos são claros sobre a vinda em juízo que viria sobre aquela geração do século I da era cristã. E de fato isso aconteceu, pois na primavera de 67 depois de Cristo, Israel matou os profetas e não deu ouvidos à palavra de Deus. A parábola da vinha é clara, sim, é claríssima. E isso isso eles deveriam atentar de que Jesus também estava falando para aquela geração, para aquele povo daquela geração, certo? De fato isso aconteceu, pois na primavera de 67 depois de Cristo, marcou o início de um período de 3 anos e meio, e aí a gente vai trabalhar mais isso a partir do verso 15. Diferente de tudo que os judeus já haviam conhecido. Os exércitos romanos invadiram a cidade, matando os habitantes, tornando-os escravos. Finalmente, no verão de 70, o sacrifício judaico de animais cessou e o templo foi completamente destruído. Não devemos ter dúvida de que a pergunta dos discípulos sobre qual sinal haverá da tua vinda tinha em mente uma vinda em juízo. Isso se confirma pela declaração de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Ou seja, a pergunta dos discípulos sobre qual o sinal destas coisas e da tua vinda e do fim do mundo está como se fosse uma resposta, uma pergunta-resposta ao que Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém. Entende? Então, ela é feita, essas duas perguntas, elas são feitas como resposta àquilo que Jesus havia falado, certo? Aquilo que Jesus disse sobre o templo ser destruído, no verso 2. A pergunta de número 3, que na verdade eu separei, tá certo? A segunda pergunta, qual o sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, é a seguinte: e do fim do mundo?
A pergunta dos discípulos ficou associada não somente com a vida de Cristo, mas também com o fim do mundo. Eles entenderam que um templo destruído seria o fim do mundo. Mas eles não estão se referindo ao fim do planeta Terra. É isso aqui que eu quero que vocês atentem. Eu acho que a live vai já acabar. Mas aí não tem problema, eu gravo outra. Eles estão pensando no fim da era judaica, né? A palavra mundo, encontrada em Mateus 24:3, é aionos. A palavra aionos, ou aion, como é mais conhecida, significa era ou idade, ou até mesmo século. A ideia subjacente é que, segundo o pensamento apocalíptico, a história da salvação é dividida por uma série de períodos ou éons. Por exemplo, da criação, ou seja, de Adão a Abraão, de Abraão a Moisés, de Moisés a Davi, de Davi ao exílio e do exílio até o Messias. E você lê isso na genealogia de Jesus, tá certo? Essa divisão de éons, ou seja, de eras, de períodos, de idades, certo? Mateus 1, do verso 1 ao 14, fala a genealogia de Jesus. A palavra igualmente traduzida por mundo, cosmos, ela não aparece aqui. Ou seja, quando algumas Almeidas, principalmente a Corrigida Fiel, que é a que eu tenho aqui, ela diz assim: qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui não é cosmos, que é geralmente a palavra usada para o mundo. Aqui é aionos, ou aions, que significa século. É uma palavra específica para século, para idade, para era. Então, algumas traduções, como a Bíblia King James, como a RC, como a ACF mesma, elas traduzem de forma errada esse termo, certo? Traduzem aionos por mundo e não idade. Ela traduz a frase Sunteleias tu aions, por fim do mundo, quando deveria ser traduzido por o fim de uma era, né? Muitas traduções atualmente têm corrigido isso. A exemplo, a minha favorita, que é a NVI, a NAA, a própria Bíblia de Jerusalém, por mais antiga que seja, muito boa a tradução dela, tá certo? E ela traduz por era, ela não traduz por mundo, certo? Tem uma tradução correta com o texto original. A palavra ionos se refere a um período de tempo, não ao mundo físico. Se os discípulos quisessem se referir ao mundo físico, era de se esperar que o uso apropriado da palavra grega cosmos, mundo, fosse usado aqui. Logo, o fim da idade, da era ou do século, todas as traduções são possíveis, representavam o fim da participação dos privilégios pactuais exclusivos vistas de Israel, o fim da velha aliança, do templo, dos seus sacrifícios e dando lugar a uma aliança nova em Jesus Cristo, com abertura para os gentios. Os gentios poderão participar agora dessas bênçãos, pois o templo judaico seria destruído e substituído pelo corpo de Cristo, pelo corpo místico de Cristo. A consumação do século não indica simplesmente o fim, mas a consumação de uma era que é seguida imediatamente por outra. Ou seja, esse são teleias tu aionos, ou seja, o fim de uma era, não está dizendo somente que aconteceria o fim de uma era e acabou, mas que seria substituído por uma outra era, né? De forma imediata. Então, com a destruição do templo, Jesus, então, ele abriu ali, é o que Paulo diz se eu não me engano, em Efésios 2, posso estar enganado, que a parede, Colossenses, eu acho que é Colossenses, que Cristo ele derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios. E agora a porta da graça está aberta para os gentios, né? Para formar uma nova congregação de judeus e gentios, certo? Isso se constitui do ponto de vista tradicional dos judeus em relação ao Messias. A nova era que seria inaugurada pelo Messias seria chamada de Reino dos Céus. A era atual era a dispensação dos judeus que estava chegando ao fim. Essa era a ideia central da pregação de João Batista ao dizer que o tempo estava próximo. E a ideia central de Jesus ao dizer que o reino de Deus já estava presente.
O fim da era exclusivista judaica e o plano salvífico de Deus alcançando o povo gentil, formando o corpo de Cristo, a igreja, composta de judeus e gentios, pois já não havia diferença, pois já não há diferença entre judeus e gentios. Romanos 10, verso 12. Ambos compõem a igreja, o templo do Espírito Santo. Os gentios, Mateus 24, é um texto para a sua época e para determinar o fim da era dos judeus. Isso mesmo, bem-vindo ao preterismo, oh, aleluia, Deus. Ambos compõem a igreja, o templo do Espírito Santo. Os gentios são inclusos nesse novo templo. A porta da graça foi aberta e os rudimentos da lei destruídos. É justamente o que Pedro diz em 2 Pedro 3, 10 ao 13, que ele diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se desfarão. Depois a gente vai discutir um pouco sobre essa linguagem apocalíptica lá para Mateus 24, 29, 30, certo? Mas vamos focar pelo menos nessa parte aqui, e os elementos ardendo, né? Enquanto muitas pessoas pensam que esses elementos ardendo seja uma descrição de partículas subatômicas que formam a matéria, ou em outras palavras, imaginam o universo se dissolvendo na segunda vinda de Cristo, na verdade a palavra elementos é a tradução da palavra grega, do vocábulo grego, stoikia, e em nenhum momento ela é usada em conexão ao mundo físico. Pelo contrário, todas as vezes em que ela aparece no contexto bíblico, essa palavra é usada em conexão com a antiga aliança. Você tem exemplo em Gálatas 4, do 3 ao 5, que ele usa, principalmente a revista atualizada, ela usa muito rudimentos, tá certo? A ACF também traduz rudimentos, e a NVI traz por princípios elementares, né? Você também tem ela em Colossenses 2:8 e 20:21. Muitas vezes traduzido como rudimentos ou princípios elementares, ACF, ARA, ARC, NVI, enfim. Sempre se referindo à lei e à antiga aliança. Assim, a questão que Pedro nos ensina em sua carta é que os elementos, os rudimentos da antiga aliança, seriam queimados na vinda em julgamento de Cristo. Segundo a tua visão, segundo a minha visão pós-milenista, é isso mesmo. E isto aconteceu quando os romanos queimaram o templo e a cidade de Jerusalém, ou seja, os rudimentos da lei foram queimados, foram destruídos quando Jesus ele veio em sinal de juízo, tá certo? Aqui, para o pós-milenista, então, para o preterista, essa questão de o sinal da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do fim do século, da consumação do século, estava ligada a uma vinda em juízo. Por quê? Porque os discípulos eles tinham ouvido o que Jesus disse contra os fariseus, eles tinham ouvido o que Jesus disse contra o templo, que lembre-se que eu disse que era praticamente Deus na terra, era o templo para os judeus. Então, ouvindo isso, eles fazem essa pergunta: meu Deus, então, Senhor, nos diz quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda, da consumação do século, ou seja, da consumação dessa era judaica. Quando é que o templo vai ser destruído? E aí Pedro agora ele está dizendo que os rudimentos da lei, com a vinda em julgamento de Cristo, seriam destruídos, certo? Os rudimentos da lei, ou os rudimentos do mundo, como é usado em Gálatas 4 e Colossenses, certo? Ou princípios elementares, essas coisas elas seriam destruídas com a vinda de Cristo, certo? Com a vinda em juízo de Cristo. Então, para finalizar, eu vou só concluir aqui. As perguntas dos discípulos representavam a iniciação do tratamento de Deus com os gentios, referente às bênçãos pactuais de Deus. Isso se torna mais claro em Mateus 21:43, quando é afirmado para Israel que a porta da graça seria aberta para os gentios com a entrega do rei para eles. Então, fazendo um resumão aqui da minha visão, Mateus capítulo 24 é para aquela geração, tá certo? É para os judeus daquela geração, para que os judeus entendessem que a porta da graça seria fechada para eles, que a porta da graça seria aberta para os gentios, corta a parte, porta da graça seria aberta para os gentios, e acabar com aquela
com aquele exclusivismo que os judeus tinham de não, só nós que somos salvos, só nós temos o direito à salvação, só pertence a nós as bênçãos de Abraão, quando o próprio Jesus disse que até das pedras ele poderia tirar descendência de Abraão, quando Paulo diz que os descendentes de Abraão são descendentes pela fé, certo? Então Jesus ele abre aqui em Mateus 24 um sermão escatológico. Ele está dizendo: não mais agora somente para os judeus a porta da graça é aberta. Agora ele abre mais, ele expande a porta da graça. Ele diz: venham gentios, vocês podem entrar, né? E aí a gente vai explanar essa questão um pouco mais a fundo, tá certo? Aqui foi só dos versículos 1 ao 3. A gente ainda tem mais ou menos 31 versículos, então vocês vão ver muito a minha cara chata por aqui. Porém, eu gostaria de deixar claro que eu não tenho uma meta de quantas lives fazer por semana. Vou fazer tantas lives por semana, ou toda semana vai ter uma live. Não, porque esses dias eu estou em casa, então eu tive mais tempo, porque eu fiquei com Covid, mas logo eu vou voltar para trabalhar, e aí vai demorar um pouquinho mais. Porém, por favor, compartilhem essas lives, compartilhem, ajudem, tá certo? A página a crescer, ok? Eu espero que eu tenha conseguido expor bastante e de forma clara o meu posicionamento, meu ponto de vista preterista parcial, pós-milenista, tá certo? E aí, não quero deixar só nas minhas palavras, eu quero que vocês leiam esse livro aqui, o Dr. Sproul, Os Últimos Dias Segundo Jesus, tá ao contrário, mas não tem nada não, certo? Que é um livro, que foi um livro de onde eu tirei bastante coisa, tá? E muita coisa eu também vou tirar ainda bastante desse livro, e muitos outros livros que eu fui procurando, sites que eu encontrei na internet. A própria Bíblia de Estudo de Jerusalém, ela é preterista, tá certo? A argumentação católica, né, a questão da escatologia católica, ela é preterista, certo? Mas eu não sou preterista porque eu sou católico romano, de forma alguma. Na verdade, a única coisa que nós temos em comum, porque eu sou crente. Mas eu acho que é isso, tá certo? E muito obrigado, você que assistiu até aqui. Não esquece de compartilhar essa live. E alguma dúvida, deixa nos comentários do vídeo que eu vou deixar salvo, beleza? Valeu! E eu respondo.